Olá, tudo bem? Eu sou a professora Joyce Alane Apolinário Ferreira e trago hoje uma proposta didática para vocês, professores e futuros professores de geografia, entenderem algumas das formas que a gente pode utilizar para transpor um conteúdo para os nossos alunos. O tema que eu trouxe hoje para a gente trabalhar é um tema muito discutido, né, muito trabalhado no ensino fundamental e também no ensino médio, que é sobre os tipos de rocha quanto à origem. Então, esse tema, ele vai ser abordado pressupondo que outros temas já tenham sido trabalhados, como, por exemplo, o tema da formação da Terra. Então, essa proposta que eu trago para vocês, ela tem como objetivo, então, apresentar para os nossos alunos o que são minerais e o que são rochas e quais são os tipos de rocha existentes na natureza quanto à origem, ou seja, como elas surgiram no nosso planeta. Essa proposta, eu pensei para o 6º ano do Ensino Fundamental 2. E o tempo de duração eu coloquei de 3 aulas de 50 minutos, mas pode variar de 3 a 4 aulas de 50 minutos, ok? Então, essa seria o nosso planejamento dentro da questão do tempo. Então, o que a gente faria, né? Qual que é a proposta que eu trago aqui para vocês? Então, dentro dessa temática, primeiramente a gente vai pensar numa contextualização, ou seja, como que nós vamos fazer com que os nossos alunos se envolvam com essa temática. Então, antes da gente trabalhar esse tema na sala de aula, uma aula antes, eu sugiro que a gente faça uma proposta de uma tarefa, né, para eles irem se inteirando do assunto que será trabalhado nas próximas aulas. Então, uma sugestão de tarefa que eu coloquei é que vocês peçam para que eles observem no dia a dia deles, na casa, quais são os minerais que estão presentes na residência deles. E pedirem para que eles escrevam isso no papel. Por exemplo, a parede da minha casa é feita de tijolos, e os tijolos são feitos, sei lá, de argila. Então, para eles escreverem, né, uma frase, a fiação da minha casa é feita de cobre. Então, eles vão identificar uma parte da casa e qual o mineral presente nessa parte da casa. Então, nesse primeiro momento, eles vão estar, então, se inteirando de quais minerais que estão presentes no dia a dia deles, para depois entenderem como que isso está na natureza. Com relação ao ensino remoto, né, nesse momento em que nós temos, em boa parte do Brasil, o ensino remoto por conta da pandemia, a sugestão é que também eles possam fazer isso tirando uma foto e enviando a foto para vocês. Ou no ensino presencial, isso pode ser feito de uma outra forma, talvez numa atividade impressa, enfim. Mas a ideia, então, é que eles observem elementos, então, do seu dia a dia, onde tem a presença dos minerais. Então, feita essa tarefa e levando para a próxima aula, aí nós vamos, então, trazer um debate, né, de quais são os minerais que estão, então, presentes na casa deles. Aí eu tenho uma sugestão aqui de um material, que tem até disponível na internet, que é da Mineropar, que eles disponibilizam essa figura de uma casa e quais são os minerais que estão presentes na casa. Então, a partir dessa tarefa, a gente traz, então, essa imagem, mostra para eles quais são alguns dos minerais que estão presentes na construção e qual a importância dos minerais para a nossa sociedade e para as atividades econômicas. E, a partir daí, a gente já pega um gancho para dizer, então, que as rochas são agregados de minerais. Então, para daí a gente explicar o que são os minerais e daí também o que são as rochas. Nesse momento, para explicar, então, para eles o que são as rochas e como elas são divididas, né, nos 3 grupos que nós estudamos na geografia das rochas, né, em magmáticas, sedimentares e metamórficas, antes de já abordar esse conteúdo apenas descrevendo para eles quais são esses 3 tipos de rochas, a proposta é que a gente divida a turma em grupos e a gente distribua para eles amostras de rochas. Essas amostras de rochas,
é interessante que cada um dos professores, né, nós, enquanto geógrafos, né, ao longo aí da nossa vida acadêmica, a gente vai colecionando as nossas rochas a partir das nossas viagens, enfim. Então, é interessante que o professor vá construindo também esse seu mostruário. Mas, caso você não tenha, em algumas escolas, alguns colégios, existe esse material. Na realidade, por exemplo, do Paraná, que é a realidade que eu conheço, que é a que eu trabalho já há um certo tempo, nós temos uma caixa de minerais e rochas da Mineropar, que foi disponibilizado para todas as escolas públicas e tem um mostruário muito completo dos tipos de rochas e minerais. Caso você não tenha, e caso a escola também não tenha, uma sugestão é que os alunos mesmo levem amostras que eles conseguirem na realidade que eles vivem. Mas o interessante é que cada um de vocês, né, já façam essa coleção. Então, a ideia é a seguinte, nós vamos, então, distribuir amostras de rochas e vamos pedir para que esses alunos, eles dividam essas rochas em 3 grupos, tá? Em 3 grupos com base em critérios que eles vão elencar. Então, por exemplo, nós vamos deixar lá com os grupos, na sala de aula, nós vamos distribuir um basalto, um granito, um arenito, alguns minerais. Então, nós vamos distribuir vários tipos de rocha que nós tivermos, de preferência pelo menos um de cada um dos 3 tipos de rocha, e pedir para que eles observem, vejam quais as diferenças entre elas e separem com base em alguns critérios, tá? Dentro daquilo assim que eu já vi, alguns dos critérios que eles vão utilizar vão ser do tipo aquelas rochas que eles conseguem ver os minerais a olho nu. Eles podem separar também dizendo, essa é muito mais dura, essa é menos dura, essa daqui parece que ela esfarela mais. Então, esses vão ser alguns dos termos possíveis que eles vão levantar, que eles vão falar e vão colocar como critérios, considerando a faixa etária, né, 6º ano, faixa etária aí de 11 a 12 anos. Então, essas vão ser algumas das opções aí que eles vão colocar com relação aos tipos de rocha. Então, feito isso, deixa-se eles fazerem essa classificação, eles fazerem essa observação e perceberem essas diferenças, e a partir daí, a gente, então, propõe um questionamento, né, uma problematização para eles do porquê que essas amostras que nós apresentamos a eles, elas são diferentes. E aí, pensar e esperar essas hipóteses que eles vão colocar. E vamos anotando, né, na lousa quais são essas possíveis hipóteses que eles vão dizer. Por que essas amostras são diferentes e como que isso, então, surgiu na natureza? Eles vão levantar algumas hipóteses, nós vamos anotar na lousa e, a partir daí, a gente vai apresentar para eles quais são os 3 tipos de rocha quanto à origem, né? As rochas ígneas ou magmáticas, as sedimentares, as metamórficas. Essa parte aqui, a gente vai fazer a apresentação, fazer o registro, né? Muito importante a questão do registro para o 6º ano. Nós vamos fazer o registro do que são, né? Cada uma delas, pode ser na lousa ou material impresso. Mas, além disso, que é a parte, que é a proposta que eu estou trazendo, além desse registro, além dessa apresentação em imagens, a gente também vai mostrando para eles esses objetos que nós temos a partir desse mostruário. Então, em relação às rochas ígneas ou magmáticas, nós vamos resgatar todo lá o conteúdo da atividade vulcânica e explicar para eles que as rochas magmáticas podem ser de 2 tipos, né? As magmáticas vulcânicas ou extrusivas e as magmáticas plutônicas ou intrusivas. E explicar essa diferença entre os termos, né? Extrusiva fora é aquela que se resfriou fora da Terra, então, por ter resfriado fora, na crosta, ela teve um resfriamento muito rápido, né? Foi um resfriamento abrupto, um contato rápido com a atmosfera, enquanto que as rochas magmáticas que são intrusivas, ela teve um resfriamento lento, e por esse resfriamento ter sido lento, houve uma cristalização maior dos minerais, então é possível ver esses minerais a olho nu. E a partir daí a gente traz, então,
quais são os exemplos desses dois tipos de rochas que nós temos, né? Esses dois tipos de rocha magmática. Então, a gente traz o exemplo do basalto, que é uma rocha magmática extrusiva, e o exemplo do granito. E a gente pede para que eles observem novamente as semelhanças e as diferenças entre essas duas rochas. Então, espera-se que aqui eles já respondam que uma das semelhanças é que os dois são rochas magmáticas, os dois são rochas magmáticas, e que a diferença entre elas é que uma se esfriou lentamente no interior da Terra, aí a gente tem o granito, e a outra teve um resfriamento rápido em superfície, é onde a gente tem o basalto. E aí a gente apresenta essas rochas e eles vão ter um envolvimento, então, maior com essa abordagem do conteúdo. Em relação ao granito, eles vão conseguir ver bem presente os minerais, né, os 3 minerais que formam a rocha granito, que é o feldspato, a mica e o quartzo. Então, a gente explica isso também para eles, explica que a partir desses minerais a gente vai ter a formação de outras rochas, e aí nós vamos pegando um gancho, então, dentro do processo do ciclo das rochas, a gente vai explicando, então, as rochas sedimentares. Então, a gente explica que esse granito, esse basalto e outras rochas em exposição, né, na superfície do planeta, ela sofre um processo de desgaste, então a gente vai trabalhar termos como erosão, o termo como intemperismo, e a gente vai falar que elas vão sofrendo desgaste pela ação dos agentes externos, aí a importância da gente falar dos agentes como a água, o vento, que ele vai desgastando essa rocha, e esse desgaste vai formando, então, sedimentos, e aí a partir dessa explicação, a gente pode, então, pegar uma dessas rochas, se a gente tiver, ou pegar um outro material, esfarelar esse material e mostrar para eles o que são esses sedimentos. E esses sedimentos, eles vão se depositando nas superfícies mais baixas do terreno, eles vão se depositando, e esses depósitos vão, aos poucos, formando outro tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. E aí, a partir daí, a gente explica que as rochas sedimentares, por elas terem esse processo formado a partir de sedimentos em camadas, algumas delas elas vão ter estratos, aí a gente pode mostrar para eles algumas rochas que apresentam esses estratos, ou apresentar, por exemplo, uma rocha como essa daqui, o arenito, né, muito fácil da gente encontrar, e pedir para que eles manuseiem, sintam a textura, percebam a questão dos grãozinhos, né, da areia presente na rocha, e a partir daí entendam, então, o que é uma rocha sedimentar. E a gente pode trabalhar, então, aqui 2 exemplos, né, o arenito, um tipo de rocha sedimentar, e a gente pode trabalhar também um outro tipo de rocha sedimentar, que é o calcário. Né? Então, nós podemos apresentar esses 2 tipos para eles, e além desses, puxar também um gancho falando da questão dos fósseis, muito encontrados nas rochas sedimentares, e também que a gente tem a formação do carvão mineral, do petróleo e outros elementos aí que a gente pode trabalhar dentro dessa questão das rochas sedimentares. A partir daí, a gente fala, então, que as rochas, algumas delas, né, sofrem um processo de transformação em outras rochas a partir de processos como elevadas temperaturas e pressão. Então, essa rocha, sendo elevada a temperatura dela e a pressão, ela pode sofrer uma transformação, ou seja, ela vai se tornar uma outra coisa. E isso a gente também pode fazer na escola fica um pouco mais difícil, mas a gente poderia também esquentar algumas dessas rochas, talvez colocar um material bem quente para poder ver se ela sofre um pouco essa mudança, mas aí já fica uma coisa mais difícil para a gente fazer em sala de aula. Mas, assim, essa parte das metamórficas, explicando pelo menos que essa questão das rochas metamórficas são rochas que vão sofrer metamorfismo, ou seja, transformação em outra rocha a partir da pressão. É como se elas fossem esmagadas e elas vão ter uma característica diferente. Elas vão apresentar forma, às vezes cor, diferente daquela que era antes. Então, a gente pode trabalhar 2 tipos aí para mostrar para eles. Uma delas é o mármore, né? A gente pode apresentar para eles o mármore, e
colocar o mármore e o calcário juntos e explicar que o calcário, o mármore, antes de ser mármore, ele era, então, uma rocha calcária. Ela sofreu, então, um metamorfismo e se transformou no mármore. E a gente explica, então, a partir dessas duas, apresentando essas duas rochas para eles, e eles vão percebendo, então, as semelhanças e as diferenças entre elas. Então, essa é uma ideia, né? A gente mostrar, então, trazer elementos concretos para que eles percebam como que esses minerais e rochas são encontrados na natureza, e a partir daí saber quais são as origens a partir desses três tipos de rochas: magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Então, aí a gente consegue, então, trabalhar os três tipos de rocha, não só apresentando na lousa, mas também com um mostruário, com uma coisa mais prática, ok? Então, aqui é alguns tipos, alguns exemplos. A gente pode também levar imagens, caso a gente não tenha todos os mostruários. E o interessante também é a gente levar, além do mostruário, imagens de locais reais onde tem esse tipo de rocha, né? Seja próximo da casa dele, seja em alguns pontos turísticos do Brasil. Então, mostrar que esses tipos de rocha, eles estão presentes na natureza e que eles servem para alguns fins. E a gente pode mostrar quais são os fins econômicos, né, desse tipo de rocha, porque daí tem um outro momento da aula, né, outras aulas, outros temas, que a gente trabalha a questão da exploração desses recursos da natureza. Então, quando a gente apresenta esses tipos de rocha, a gente pode falar, por exemplo, o mármore, ele é muito usado onde? No revestimento, né, de casas, acabamento de pias, assim como o granito, e aí a gente vai mostrando o basalto, né, que é utilizado para construção, através da pedra brita. Então, a gente vai mostrando para eles que as rochas, elas estão presentes no nosso dia a dia, estão presentes na questão econômica e, por conta disso, tem uma extração desse recurso da natureza. É um outro momento, é um outro debate para uma outra aula, mas que a gente já vai dando elementos para que essa discussão seja possível numa outra aula, tá? Então, a gente pode colocar algumas imagens, como essa daqui, que representa bem a questão do vulcanismo, o que são as rochas ígneas intrusivas e extrusivas, as sedimentares. A gente pode fazer isso em esquema, apresentando na lousa. E como sugestão de uma avaliação para toda essa apresentação, então a gente percebe que foi uma aula muito mais prática, né? Eles vão observar, vão escrever, vão relatar, vão conversar entre eles, e como uma proposta de avaliação, eu sugiro uma produção de um mapa conceitual, onde eles vão explicar e ilustrar os tipos de rocha. Então, uma coisa bem simples aí que eles conseguem fazer no final ou de tarefa após essas aulas, ou também um relatório do que eles aprenderam na aula prática. Então, como foi uma aula que vocês vão apresentar muitas as rochas, vão surgir diversas perguntas, então um relatório também seria uma sugestão interessante para esse momento. Outros encaminhamentos, né? Então, a gente tem aqui a apresentação apenas de um tema, mas outros encaminhamentos possíveis dentro dessa temática é que a gente pode encaminhar discussões, por exemplo, que a partir desse estudo das rochas, a gente pode puxar um gancho para o estudo da formação do solo, a gente pode estudar pegar um gancho também a partir de um mapa da distribuição dos minerais no Brasil, a gente estudar aonde que estão os minerais, por que esses minerais eles são encontrados naquele local no Brasil e não em outro, e aí já vem uma outra discussão, que é a questão da estrutura geológica e o relevo. Então, a gente vai dando encaminhamentos a partir dessa aula para outras aulas possíveis, certo? Então, essa era a proposta que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês gostem, espero que façam proveito da sugestão, e por enquanto é isso. Obrigada, tchau, tchau.